E esse é um dado também muito importante, né? Porque algumas pessoas querem ler a Bíblia como se ela fosse coesa, como um livro escrito por um único autor, né? E não leva em consideração que foram pessoas muito diferentes, que nem se conheceram, que nem viveram na mesma época, no mesmo lugar, e por estar em lugares diferentes também, os contextos são diferentes, né? Isso, as Agora, você... demandas, né? As Sim, demandas as sociais são demandas, diferentes, as expectativas políticas são diferentes. E o interessante também é que as pessoas, ou quando esse processo está se desenvolvendo, né? Primeiro que não tem um camarada ali do lado escrevendo, né, o que está acontecendo, que algumas pessoas têm essa noção, né? E também eles não têm noção do que o que eles estão fazendo fará parte de uma escritura sagrada, não é? Exato, é. E é muito interessante essa questão também, que é o gênero, os gêneros literários da Bíblia, né? É. Porque hoje a gente está muito acostumado à ideia de documentário, né? De, Uhum. que aconteceu? Aí você puxa a filmagem, né? Para ver o que aconteceu. Isso não é o caso do que a gente tem acesso nos textos bíblicos, né? São pessoas escrevendo ali a partir, inclusive, de gêneros literários diferentes. Então, você quer comunicar algum tipo de esperança de libertação, aquilo é desenvolvido não numa revelação de um script, do tipo assim, primeiro vai acontecer tal coisa, depois aquilo, Uhum. e se você puxar o filme depois no futuro, você vai ver que aconteceu exatamente daquela forma. Não, é muito simbólico, né? Aquilo é elaborado de uma forma poética. Então você tem, por exemplo, você pega o Apocalipse ou pode ser o Apocalipse do Novo Testamento mesmo, né? A quantidade de símbolos ali, a besta que emerge do mar, e aí muita gente acaba levando isso literal também, né? Que é uma coisa que nem nos tempos do autor, e aquilo era levado literalmente, É. eram símbolos que ele tinha no repertório ali apocalipticista judaico, né? Herdados, por exemplo, do livro de Daniel, herdados da cultura da sua região, essa ideia dos chifres representando poder, das bestas representando impérios, né? Isso é um repertório cultural comum na época, e o autor recorre a isso, né? Então, se ele quisesse falar assim, olha, no ano de 2025 vai ter uma guerra e vai ser o fim do mundo, e o anticristo é o Elon Musk, e Gog e Magog são a China e a Rússia, né? Como aparece muitas vezes nessas interpretações, eu poderia falar isso, né? É. Mas ele não, mas não é esse o jogo literário, né? A forma de expressão poética, teológica daquele contexto, porque as pessoas se comunicavam, pensavam de forma diferente, né, nesse passado. E aí, quando você pega mesmo os evangelhos também não são, igual você falou, né? Às vezes tem essa ideia de que alguém estava andando do lado de Jesus ali tomando notas, né? Uhum. Que é uma coisa totalmente anacrônica, assim, esse Claro. tipo de texto, quando a gente pega anacrônica só para explicar para o pessoal, né, é uma projeção de algo do nosso tempo, né, a outro tempo. Então você está lendo um tempo histórico específico a partir de categorias de outro, né, então não funciona. É igual você perguntar assim, por que quando Jesus foi crucificado era que horas? Aí você pensa uma pessoa olhando o relógio de pulso. Não, não tem relógio de pulso naquele tempo, né, então assim, qualquer coisa que o cara falar vai ser aproximada, né. Então, assim, isso que seria um anacronismo, só para explicar, né? Então, É. quando a gente está lendo um texto antigo, a gente tem que pensar que as formas de comunicar são diferentes também. E no caso do Apocalipse, estava falando do Apocalipse, o que eu ia falar do Apocalipse? Ah, não, dos Evangelhos, né? Que os Evangelhos, quando você pega outros textos daquele contexto, você tem textos parecidos com as biografias de figuras como Alexandre o Grande, que Plutarco escreve algumas biografias de César, etc. Você tem biografias daquele período, você tem histórias de heróis, histórias de filósofos, onde há milagres acontecendo, em que aquela Uhum. figura é exaltada, ela é associada, ela é lida a partir de um repertório cultural X. Então, assim, é esse tipo de texto, né, que está sendo produzido ali. Não é um tipo de biografia contemporânea, não é uma historiografia contemporânea, não é um relato documental, né? Por mais que haja recurso à documentação escrita, e os próprios autores bíblicos expõem isso, né? O Evangelho de Lucas começa falando que ele ouviu pessoas, testemunhos, outras pessoas estavam escrevendo aquilo, então ele é É. explicitado, né, que ele recorreu a fontes, mas a elaboração final do texto, ela cumpre um propósito teológico, né? Ela quer comunicar uma mensagem que não é pura e simplesmente um relato de fatos, como se fosse
um tabelião, sei lá como é que seria o cargo exatamente, não é o tabelião, né, mas como é que, aquele pessoal que faz taquigrafia, que escreve rapidinho, assim, a coisa qualquer palavra que sai da boca do cara vai sair exatamente daquele jeito, né? Não, quando você pega os evangelhos, aquelas palavras não são exatamente as palavras que um microfone capturaria da boca de Jesus. É uma elaboração narrativa posterior, a partir de uma certa experiência, né? Então, assim, é outra forma de produzir textos, outra forma de lidar com textos e com histórias que a gente precisa da história, né, para contextualizar. E aí, gostou do corte que você acabou de assistir? Então não se esqueça de deixar a sua curtida, de se inscrever no canal e aproveite também para visitar a descrição desse vídeo, porque lá tem um material muito rico que certamente vai te interessar.